Olá, professor Rian, com mais uma aula de Química Inorgânica 1. Hoje o nosso conteúdo vai estar relacionado ao complexos de metais do bloco D, né, onde nós vamos ver alguns tópicos relacionados aos complexos de coordenação e as formas dos complexos e um pouco de nomenclatura, né, de como esses compostos eles se diferenciam de outras classes dos compostos orgânicos em termos de nomenclatura e algumas propriedades eletrônicas, né, que deixam eles interessantes com relação a, digamos, a evidência, né, de algumas propriedades químicas que a gente observa, né, com a formação desses compostos de coordenação e todas as relações, né, com relação à forma, com relação às colorações, a formação desses complexos, né, que descreve um pouquinho, né, do conteúdo que eu vou estar apresentando para vocês. Bom, eu sou o professor Rian e estou, né, com esse conteúdo a apresentar para vocês. Então, né, surge o primeiro questionamento com relação aos compostos de coordenação. Por que você precisa estudar esse conteúdo? Bom, dentro da nossa análise, a gente observa o quê? Que uma das propriedades mais notáveis dos elementos do bloco D é a sua capacidade de formar compostos de coordenação, né? Os quais são muito usados na química, na medicina e na indústria, né? Dentro da medicina a gente vai ver um pouquinho da aplicação desses compostos de coordenação que, digamos, décadas passadas eles foram muito usados com relação à sua aplicação, né, no tratamento de algumas doenças e relacionado ao tratamento de câncer, né, onde um composto ele teve expressiva ação, só que no entanto, né, deixou de ser usado devido a algumas propriedades tóxicas desse composto no decorrer, né, da aplicação desse medicamento. Por se tratar de um metal, ele acarretou algumas complicações, né, que foram detectadas junto com o avanço da medicina, né? Outra abordagem é que muito dos elementos do bloco D eles formam soluções com cores características em água, né? Como um exemplo que nós temos o cloreto de cobre 2, que ele é um sólido marrom, né, e o brometo de cobre que é preto, mas suas soluções em água são azul claro. Então a gente tem, né, essas evidências com relação a essas propriedades químicas relacionadas com o elemento metálico central. Então essa característica de evidenciar a cor está muito relacionada, muito especificamente atribuída a esse elemento metálico central, onde algumas modificações nas propriedades eletrônicas, né, com relação à distribuição de elétrons, vai acarretar nessas mudanças, né, em termos de coloração, em termos de forma. Então, essas características elas vão influenciar com relação às propriedades químicas e físicas relacionadas aos elementos do bloco D, no caso, relacionados aos compostos de coordenação. Então, uma breve introdução, né, para a gente correlacionar alguns termos que eles são usados dentro da química inorgânica, em especial aos elementos do bloco D. Então, os seguintes termos, a gente tem que ter essa definição a respeito desses termos para poder a gente entender, né, como é a dinâmica, como é que esses compostos eles são formados, como ocorrem essas interações, como ocorrem essas ligações entre o elemento metálico que a gente vai ver e os demais ligantes que vão estar relacionados com esse elemento. Então, nós temos o seguinte, nós temos complexo, ligante, composto de coordenação, átomo doador e átomo receptor. Então, o complexo é um átomo metálico central ou íon rodeado por uma série de ligantes. Esse átomo vai estar, como já diz, no centro, né, desse complexo e atrelado a ele nós vamos ter os ligantes, né, que são moléculas que vão ter essa existência independente, mas elas vão estar interagindo, vão estar se ligando, como o próprio nome diz, ligante, vão estar se ligando ao átomo metálico central. E dentro dessa, digamos assim, desse universo, né, que forma os complexos, nós vamos ter os compostos de coordenação. Os compostos de coordenação são complexos neutros ou compostos iônicos, onde um mínimo
dos íons é um complexo, ou seja, vão existir complexos com carga neutra, compostos iônicos, sejam eles catiônicos ou aniônicos, né, que vão formar e essas cargas elas vão atribuir algumas características a esses compostos, onde nós temos também o átomo doador, que nos conteúdos anteriores nós vimos qual é a influência dele com relação para a formação de complexo, e o átomo receptor, onde o átomo doador ele vai atuar como uma base de íons, ou seja, ele vai se ligar por meio dos pares de eletrolivres, né, ao átomo central, onde o átomo central ele vai receber, né, esses átomos das bases. Então a gente vai ter uma base de Lewis que está relacionado com o átomo doador e um ácido de Lewis relacionado com o átomo receptor. E essas características e esses termos eles vão estar muito atrelados, né, ao estudo dos compostos de coordenação, em especial dos elementos do bloco D, como a gente vai ver, porque eles apresentam características físicas e químicas com relação, digamos assim, à distribuição eletrônica que cai no subnível D, né, e cada elemento que faz parte, né, do bloco D, eles têm características físicas e químicas diferenciadas. Então, dentro dessa visão, a gente viu os termos que comumente a gente vai estar utilizando, né, para ter esse entendimento a respeito dos compostos de coordenação e como eles vão se relacionar com outros, digamos assim, com outras características que a gente vai estar vendo ao longo da nossa aula. Então, um breve histórico ele deve ser levantado com relação a como surgiu, né, o estudo a respeito dos compostos de coordenação. Então, não poderíamos deixar de falar de Alfred Wegener, né, que ele foi um especialista em a estereoquímica dos compostos orgânicos, onde ele buscou, né, verificar interpretação com relação ao isomerismo óptico e geométrico, né, padrões de reatividade e dados de condutância, porque eles não conseguiam, né, dentro da sua época, da época de pesquisa, eles não conseguiam prever algumas, digamos assim, algumas propriedades com relação às teorias anteriores, né, com relação à explicação da estrutura, a respeito de ângulos de ligação, né, entre os átomos. Então eles eram muito limitados com a tecnologia da época, e alguns estudos que Wegener ele elencou, né, puderam ser adicionados, né, o estudo e entendimento para os compostos de coordenação, e grande parte da elucidação por difração de raio-x desses compostos, né, surgiu em parceria também com trabalhos de Wegener, onde ele foi considerado o pai dos compostos de coordenação com relação às pesquisas que ele propiciou com relação ao entendimento dessas propriedades que são muito pertinentes, né, aos elementos, aos compostos de coordenação, né, como características relacionadas à cor, propriedade eletrônica, afinidade, natureza do átomo metálico central, natureza do ligante, né, a forma como esses átomos vão estar dispostos no espaço e como essas relações elas vão influenciar para poder evidenciar essas características tanto das propriedades químicas quanto das propriedades físicas, porque a gente sabe que os elementos do bloco D eles se apresentam na forma sólida, né, grande parte deles, onde digamos, desse processo de formação, né, tanto da estrutura quanto vai influenciar em correlação de coloração, energia, né, energia livre, né, para manter esses átomos unidos dentro de uma célula unitária. Então todas essas influências elas foram evidenciadas a partir de estudos de Wegener e de demais pesquisadores de sua época, mas Wegener ele deu muito mais contribuições a respeito da teoria para entender a formação, a origem, né, dos compostos de coordenação. Estudos de Wegener, né, inicialmente ele buscou estudar alguns elementos
alguns elementos, né, de cobalto, né, alguns compostos de coordenação de cobalto, onde ele verificou, né, a influência, né, de amina dentro de alguns compostos, né, de alguns compostos de cobalto. Ele viu que diferenças na proporção de amina, né, de dois compostos de coordenação com o mesmo elemento metálico, cobalto, o que variava de uma para outra era a quantidade de grupo amina, né? Ele viu diferença com relação à apresentação de coloração desses compostos de coordenação. Então, a partir daí, né, fez as observações a respeito dessa diferença de proporção, né, dos compostos de cobalto, e assim ele pôde verificar demais propriedades que contribuíam, né, para evidenciar um pouquinho dos estudos dos compostos de coordenação. Dentro do estudo de compostos de coordenação, Werner ele postulou uma teoria, onde ele diz o seguinte: nos estudos de compostos de coordenação, ele buscou analisar em termos de estrutura, de organização desses elementos, onde ele conseguiu, né, diferenciar regiões, no caso que ele chamou, né, dentro dos tipos de valência que esses complexos ou compostos de coordenação eles vinham apresentar, onde nós temos a valência principal e a valência auxiliar. A valência principal está relacionada com o átomo central, e a valência auxiliar ela vai estar, digamos assim, manifestada, né, na esfera interna, ou chamada esfera de coordenação, onde a esfera de coordenação ela vai estar relacionada com digamos assim, com o elemento metálico central e com os ligantes. E a partir daí nós vamos ter a principal esfera, no caso externa, ou a esfera de ionização. Essa esfera externa ela vai estar relacionada com alguns sais que a gente vai estar vendo mais lá na frente, né, que podem influenciar com relação a, digamos assim, a geometria, a nomenclatura desses compostos, né, dependendo do tipo de sal que for se ligar. E outro postulado, que a valência auxiliar ela tem caráter direcional, porque ela vai estar relacionada, né, com a quantidade de ligantes, né, que vai influenciar com relação à geometria desse átomo, com o número de oxidação. Então todas essas variáveis elas vão estar relacionadas com a quantidade de ligantes, com, digamos assim, a carga final desse composto de coordenação, ou um sal, né, que venha se ligar a esse átomo. Terceiro postulado: quando um íon negativo estiver situado na esfera interna, ele atende à valência auxiliar. Quando estiver na esfera externa, ele atende à valência principal, né? Aí, dependendo digamos assim, da posição, né, desse íon dentro, digamos assim, do composto de coordenação, se ele vier na frente ou ele vier no final, então ele vai influenciar com relação, digamos assim, a valência, né, com relação à carga que esse íon ele venha apresentar, né, como contribuição, né, desse complexo. Então, Werner, dentro das suas observações, dentro dos seus estudos, ele conseguiu, né, escrever esses postulados com relação ao trabalho que ele vinha evidenciando. Então, ó, aqui nós temos um exemplo, né, para a gente verificar onde a gente vai conseguir identificar o que é a esfera interna e o que é esfera externa ou a esfera de ionização. Bom, esfera interna ou de coordenação é onde vai estar o elemento metálico central ou o elemento metálico central e os ligantes, né? Ou pode ter mais de um tipo de ligante. No caso aí, nesse exemplo, nós temos só um, que é
amina. Dentro da esfera de coordenação, né, nós temos o elemento metálico central, que a gente consegue ver aí que nós temos o cobalto, e ligado a 6 amônias, né, que no caso vão ser os ligantes que vão estar se ligando a esse elemento metálico central. Então, se a gente conseguir fazer essa diferenciação, a gente já tem alguns aspectos a considerar com relação ao entendimento dos compostos de coordenação. Tem um diferencial, o elemento metálico central e os ligantes que vão estar, né, se ligando a esse elemento metálico central. E a esfera de ionização, que essa que está em roxinho aí, né, onde vai estar o sal, no caso a valência, né, relacionada com esse átomo, né, que foi possível esse íon se ligar com a quantidade específica, no caso aí com 3 cloros. Então a gente tem essa observação que antes desse átomo se ligar, o complexo cobalto com 6 amônias, ele estava com carga mais 3. Então, para poder estabilizar, se ligou 3 Cl- a esse complexo. Então, nós temos aí a formação desse complexo para diferenciar o que é esfera interna, no caso a esfera de coordenação, o que é esfera de ionização. São coisas diferentes, mas que contribuem, digamos assim, para características do complexo. Dentro do entendimento a respeito dos compostos de coordenação, nós vamos falar um pouquinho sobre estrutura e simetria, porque mediante o quantitativo de ligantes relacionado à carga desse complexo, né, a gente vai ver que os ligantes eles vão influenciar muito com relação à geometria, né, desse composto, mas de uma forma bem específica, onde nós temos o seguinte: dentro do complexo de esfera interna, nós vamos ter os ligantes, né, que vão estar diretamente ligados ao átomo metálico, como a gente viu no exemplo anterior, né, e dentro da esfera de coordenação primária, né, que consiste deste ligante diretamente ligados, que vão estar ligados ao átomo metálico central. E o número de coordenação. Mas o que seria o número de coordenação? Seria o número de ligantes que vão estar se ligando ao átomo metálico central. Por exemplo, aí nós temos o cloreto, né, de pentaamino, cobalto. Se a gente for observar, né, o número de coordenação para esse complexo, se a gente for observar só a esfera de coordenação, a gente vai observar que existem 5 grupos amônio e um grupo cloreto, no caso um grupo cloro. Então vão ter 5 mais 1, 6. Então o número de coordenação para esse complexo aí seria 6, já que o átomo, né, no caso da esfera externa ou esfera de ionização, ela não vai influenciar com relação à esfera de coordenação. Então aí a gente faz essa diferenciação, né, para a gente conseguir digamos assim, determinar o número de coordenação do complexo, porque o número de coordenação, né, ele vai dar uma ideia de forma, de estrutura que esse complexo ele venha se apresentar. Então, dentro dessa observação, a gente tem essa diferenciação para nível de esfera de coordenação e esfera de ionização. Bom, o número de coordenação de um complexo do bloco D, ele nem sempre é evidente pela composição do sólido, como a gente viu, porque no exemplo passado, a gente viu que dentro da esfera de coordenação tinha 5 grupos amônio e um grupo cloro. Então, logo, o número de coordenação foi 6. Só que existem algumas exceções com relação a, digamos assim, a apresentação desse complexo. No exemplo aí nós temos o cloreto de cobalto, né,
hexaidratado, onde existe uma quantidade de água residual, né, dentro da estrutura desse cristal. Né, o método de difração de raio-x, ele conseguiu fazer a determinação de que das 6 moléculas de água, quatro delas vão estar dentro da esfera de coordenação e duas, né, duas delas elas vão estar, duas moléculas de água não coordenadas, elas vão ocupar posições bem definidas dentro do cristal. Então, essa observação ela é importante para a gente nem sempre associar, né, dentro da esfera esfera de coordenação, ela é bem definida, né, para a gente verificar o número de ligantes, só que sempre quando existe água residual, né, aí já fica um pouquinho mais, digamos assim, com maior atenção para a gente definir esse número de coordenação, porque a gente precisa ter uma maior precisão usando um método, né, de difração de raio-x para a gente verificar se essas águas elas vão ou não ocupar posições bem definidas dentro do cristal. Mas nesse caso aí, né, foi determinado pelo método de difração de raio-x que duas moléculas de água não coordenadas, elas ocupam posições bem definidas no cristal. Então existe essa diferenciação e essa atenção para quando a gente for analisar, digamos assim, um complexo e verificar a forma geométrica ou a forma com que esse composto de coordenação ele vai se apresentar no espaço. Então, nomenclatura um pouquinho dentro do aspecto de nomenclatura dos compostos de coordenação, a gente vai observar, né, dentro do que vai ser apresentado, que existe uma regra específica, né, para os compostos de coordenação. É um pouquinho diferente do que a gente estava habituado a ver lá no ensino de química orgânica com relação, né, à nomenclatura dos compostos de carbono, né, que eles seguem toda uma regra com relação às normas da IUPAC, né, e é específica para o estudo. Só que, no entanto, os compostos de coordenação, eles apresentam uma regra específica, né, que faz com que a gente possa aplicar essas regras para que a gente consiga dar a nomenclatura correta desses compostos de coordenação, né, considerando a forma, né, e a quantitativo de ligantes que vão estar relacionados com o composto de coordenação e o átomo metálico central, onde a gente observa que existem procedimentos que a gente deve seguir para que a gente consiga atribuir da forma correta, né, a nomenclatura desses compostos de coordenação. E a partir daí a gente vai ver como e quando a gente vai aplicar, né, essas regras para a gente conseguir dar a nomenclatura correta desses compostos de coordenação. Onde ela diz o seguinte: então, as regras elas são suficientes para os complexos mais comuns. Só que regras mais elaboradas elas são necessárias se o complexo contiver mais de um átomo central. Algumas regras elas aplicam-se aos nomes dos complexos, formalmente, no caso, a entidade de coordenação e as outras fórmulas químicas. Então, a gente vai ver que, digamos assim, quando o complexo ele contiver ou ele tiver, né, ele conter mais de um elemento metálico central, então a gente vai ter que aplicar uma regra para a gente possa dar a nomenclatura mais exata e mais correta desse composto de coordenação. Então a gente segue esses procedimentos, segue esses protocolos para que a gente consiga dar a nomenclatura do composto de coordenação.
Então, primeiro, como se escreve a fórmula? Então, a fórmula, então a gente sabe que dentro da química, né, toda representação de átomo, ele se dá por símbolo químico. Então, todos os átomos, eles apresentam o seu símbolo químico, né, que a gente vai ver que o átomo metálico central, ele vai ser um elemento do bloco D, né, e os demais ligantes vão ser variados e vai depender muito de como eles vão estar se ligando ao átomo metálico central. Então, depois dos símbolos dos ligantes, por último, acrescente os colchetes somando a carga total. Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Nós vamos pegar um exemplo aqui só para gente definir melhor. Então, eu vou colocar um exemplo aqui de um complexo. Então a gente tem, por definição, a esfera de coordenação, né, os átomos que vão estar compondo ela aqui, sempre elas vão ter que estar entre colchetes. E se caso o complexo ele apresente dentro da esfera de ionização um átomo ou um conjunto de átomos, né, a gente precisa colocar eles após, né, o colchete. A gente vai abrir o colchete, vai colocar os elementos dentro da esfera de coordenação. Então, colocou todos, fecha o colchete. E caso o complexo ele tenha algum átomo na esfera de ionização, a gente precisa colocar ele de acordo com o quantitativo. Então, a representação que a gente tem para os compostos de coordenação é essa. Então, sempre colocar os átomos que compõem a esfera de coordenação, colocou, fecha o colchete e verifica se o complexo que você está, digamos assim, colocando, escrevendo a fórmula química, né, ele vai, a partir da nomenclatura, né, se ele tiver algum salvo, você verifica e coloca. Caso não, só coloque o complexo, né, os átomos dentro da esfera de coordenação. Então, aqui nós temos esse exemplo aqui, digamos assim, de fórmula química. Complexo. Então, digamos, vou colocar um outro aqui também. Então, um exemplo aqui, no caso essa é a cisplatina, né? Esse é um complexo de platina. Então, aqui nós temos o quantitativo, né, de ligantes, no caso 2 amônia, 2 cloros e platina. Então, o complexo sempre dentro de colchete, né, quando é necessário. Caso tiver água residual, você também precisa colocar. Então, nós temos esse exemplo de representação, né, digamos assim, da fórmula química do complexo. A outra regra, ela diz o seguinte, né, quando a gente começa a escrever os símbolos dos ligantes, a gente precisa colocar os ligantes em ordem alfabética, né? A partir daí a gente consegue colocar essa ordem, né, de apresentação dos ligantes. Quando os ligantes diferentes contiverem o mesmo elemento, os que são representados por uma única letra, por exemplo, o oxigênio, tem precedência sobre os representantes por 2 letras. Aí colocou o exemplo, a hidroxila. Então, quando vier um átomo, digamos assim, sozinho, então ele tem preferência, né, sobre os que
tem duas letras, no caso, por exemplo, aí que ele colocou a hidroxila. Se um ponto particular precisa ser enfatizado, a ordem pode variar. A água como ligante deve ser escrita OH2, para deixar mais claro que o átomo de oxigênio, ele que vai se ligar ao átomo central. Digamos, eu poderia escrever, né, H2O, digamos, eu colocar digamos assim, um complexo aqui. Então, essa regra, o que ela diria? Diria que quem vai estar se ligando ao átomo metálico central seria o hidrogênio. É o que estaria errado. Porque eu teria que colocar o átomo que vai estar se ligando ao átomo metálico central. Então, a gente tem que ter digamos assim, essa ideia, né, dessa ordem para a gente poder representar da melhor forma esse complexo. Aí eu coloquei alguns exemplos aí, ó. Então, os dois complexos de ferro, né, que contém, né, alguns ligantes diferentes, mas que a gente vai expressar aí o quantitativo de água. Então, o ferro, nós vamos ter o elemento metálico, o ferro, né, o átomo central aqui, o ferro, e vamos ter esses ligantes aqui, né? Vamos ter um cloro e 5 moléculas de água. Aqui 5 NH3, no caso amônia, e uma molécula de água. Então, nós temos essa representação, né, quando a gente for colocar as moléculas de água. Sempre colocar primeiro o oxigênio, depois os dois hidrogênios, né, para ter essa representação. Então, para evitar algumas ambiguidades com relação aos átomos que podem se ligar, né, digamos assim, eu pegar uma espécie em que a gente tem que a gente fala forma de ressonância, no caso que ele pode se ligar em mais de um átomo, ele pode estar tendo essa modificação aí. Então a gente precisa fazer uma notação para que a gente possa descrever qual átomo vai estar se ligando ao átomo metálico central. Então a gente vai sublinhar, né, esse átomo, né, para poder fazer essa representação. No caso aí nós temos o isotiocianato e o tiocianato, né, que vai estar se ligando no nitrogênio, e essa outra espécie aí, né, vai estar se ligando no enxofre. Então nós vamos ter essa diferenciação, né, com relação digamos, ao átomo do ligante que vai estar se ligando ao átomo metálico central. Mas claro que o que vai, digamos assim, dizer da melhor forma qual átomo vai estar se ligando é quando a gente observar o nome desse complexo. E a partir daí a gente vai ter noção de qual átomo vai estar se ligando. Mas aqui é só para a gente ter essa noção de como a gente vai representar quando a gente tiver esses casos, né, de átomos diferentes que vão estar se ligando ao átomo metálico central, né, diferentes no mesmo ligante. Agora, B, como a gente vai nomear o complexo? Então a gente viu, digamos assim, as regras, como a gente vai estar fazendo digamos assim, no caso, escrevendo o nome do complexo, né, usando a ordem alfabética dos ligantes. Quando tiver ligante em que um átomo de ligação não está definido, a gente vai ter que fazer a definição desse átomo. E agora a gente vai colocar como a gente vai nomear esses átomos. Então, primeiro, nomeie primeiro os ligantes e depois o átomo ou íon de metal. O número de oxidação do íon é representado por algarismo romano. Segundo, os ligantes neutros, como a etileno diamino, guardam o nome da molécula, exceto no caso da água, que a gente chama de aqua, e da amônia, a gente vai chamar de amina. O gás carbônico, do monóxido de carbono, carbonil, e nitrosil, do óxido nítrico.
a gente chama de nitrosil. Então, os ligantes aniônicos terminam em O. Vamos pegar esse sufixo O. Os ânions terminados em eto, como cloreto, mudam a terminação. Os terminados em ato e ito conservam as terminações. No caso, exemplos aí, nós temos terminação id. Então, segundo a regra aí, ó, a gente vai colocar o O, né? Ligantes aniônicos terminados, né? A gente vai adicionar o O. Então, ó, id, ido. Aí, at, terminação ato. It, terminação ido. Exemplo, cloridro, sulfato e nitrito. Quarta, usam-se prefixos gregos para indicar o número de cada tipo de ligante existente no íon complexo. Por exemplo, 2, di, 3, tri, 4, tetra, 5, penta, 6, hexa. Então, para esse quantitativo de ligantes, a gente vai colocar, né, essa nomenclatura aí. Se o ligante já contiver um prefixo grego, como o exemplo aí, nós temos etileno, diamino, ou se for polidentado, no caso, vão existir vários sítios de ligação nesse ligante. Então, a gente vai definir o seguinte prefixo que a gente vai usar. Então, quando ele já se esse ligante já contém no nome dele algum prefixo indicativo de quantidade, a gente vai ter que usar um outro para a gente ter essa, digamos assim, essa atenção, né? Então, exemplo aí, caso o ligante já contenha, né, esse quantitativo do prefixo, então, para 2 a gente vai chamar de bis, para 3, tris, e para 4, tetaquis. A quinta, os ligantes recebem nome em ordem alfabética, ignorando-se os prefixos gregos. Então, vamos pegar o primeiro exemplo aí. Então, a gente vai ter penta, aco, cloridro, ferro. Ou também a gente pode colocar o penta-aco cloro ferro, né, que seria o nome desse complexo. Então, nós temos o ferro, né, como íon, colocar assim, íon metálico, e aqui nós vamos ter os ligantes. Então, nós vamos ter 5 moléculas de água e 1 cloro. Então, ó, nós já vamos ter aqui, então, ó, vou colocar aqui água, a gente viu lá que é aco, né, aco, para água. E aqui nós vamos ter o cloro. Então, segundo a regra, né, para a gente escrever o nome desse complexo, a gente vai considerar a ordem alfabética dos ligantes, ignorando, né, os prefixos gregos de quantidade. Então, no caso penta, né, no caso penta-aco, então vamos lá. Então, vamos verificar aqui primeiro, aplicar a ordem alfabética aqui nos ligantes. Então, aco, com A, né, já vem primeiro, só que existe quantitativo, ó. Então, 5 a gente viu dentro da regra do prefixo, né, de quantidade, a gente vai usar o penta. Então, penta, aco, como só temos um átomo de cloro, cloro. Agora, no final, o nome do íon metálico, no caso seria o ferro. Aqui está o número de oxidação, entre parênteses, do ferro, né? Se a gente for observar aí, o número de oxidação da água, ele é um ligante neutro,
O cloro ele tem carga -1, então o somatório total de carga desse ligante aí, ele é +2. Então, dentro da esfera de coordenação eu tenho -1. Então, um número somado com -1 que resulte em +2, então, como número de oxidação do íon metálico, a gente vai ter +3. Então, está aqui o número de oxidação do ferro para esse complexo aqui. Vamos passar para o outro, né? Nós temos aqui o amino, o ligante amino, e o cloro. E o cromo, né, como íon metálico. Então, o amino vem na frente, né, só que existe 4, então, que expressa 4. Nós vamos ter o prefixo tetra. Então, tetraamino, quantitativo de cloro, nós temos 2 aqui. Então, quantitativo de 2, de cloridro ou de cloro. Aí termina com o nome do íon metálico central, no caso, cromo 3. Então, ó, carga da amino aqui é 0, ele é um ligante neutro. Cloro é um ligante aniônico com carga -1, só que a gente tem um quantitativo de 2. Então, o número somado com -2 que resulte em +1. Então, a gente vai ter que a carga do cromo aqui, ela é +3. Né? Então, +3 menos 2 resulta em -1. Então, está aqui o número de oxidação do cromo, que é +3 aqui. Como a gente viu, o número de oxidação do cromo aqui, ó, ele é +3. Então, a gente tá vendo a nomenclatura já associado com essas cargas dos grupos ligantes e do íon metálico central. Não fiquem preocupados, porque eu vou disponibilizar para vocês uma tabela, né, com os ligantes aniônicos e catiônicos, né, para a gente ter esse domínio com relação à carga que esse ligante ele vem apresentar, para a gente ter essa noção, né, de número de oxidação do elemento metálico central. Sexta, então, se existir ambiguidade, digamos, quando um ligante ele pode ter mais de um sítio, né, de ligação, né, a gente considera um símbolo que a gente considera que é o KE, né, onde o E representa o átomo de ligação e o K é a capa. Então, vamos lá pegar o exemplo aí. Então, nós temos o tiocianato, K, como o nitrogênio está sublinhado lá, então significa que ele que vai estar se ligando ao átomo metálico central, que no caso aí é o ferro, e ligado com mais 5 moléculas de água. Agora vamos adicionar, né, a nomenclatura. Então, nós vamos ter tiocianato, KN, penta-ACO, ferro 3. Então, carga aí da água, a gente sabe que ele é um ligante neutro, carga 0. Carga do tiocianato é -1. Então, o número somado com -1 que resulte em +2 seria o +3. Então, vamos lá. Tiocianato, K, ligado ao nitrogênio, penta-ACO, ferro 3, que é o número de oxidação do ferro aqui. Aqui embaixo agora, então, a gente viu que mudou o sítio de ligação do ligante tiocianato. No caso, agora ele vai estar se ligando no enxofre. Então, tiocianato, KS, penta-ACO, ferro 3. Só que é só fazendo uma correção aqui, né, a gente teria, né, que colocar
seria o pentaácido primeiro, mas nesse caso aqui, quando tem essa... É só uma observação, quando tem a gente fala de mais de um sítio de ligação, então primeiramente a gente precisa colocar ele primeiro para poder vir um resto, né, digamos, do quantitativo de ligantes relacionados com a nomenclatura aqui, para a gente poder ter essa definição ter essa ideia bem maturada na mente, para ter essa diferenciação e poder colocar a nomenclatura correta do composto de coordenação. Então aqui é um dos exemplos que a gente vai que a gente está vendo aqui. Claro que existem mais, que vocês vão ver aí mais para frente também, até na lista de exercícios que eu vou mandar para vocês, relacionando a essas ambiguidades quando um ligante ele apresenta mais de um sítio de ligação. Sétima, se um complexo contiver carga negativa total, né, fechou o parêntese lá, então vocês observaram que tem carga negativa, então a gente precisa colocar um sufixo no final do nome do átomo metálico central. Então a gente vai ter o seguinte, exemplo aqui, nós vamos ter 6 ligantes ciano, então nós vamos colocar aqui, carga do ciano é menos 1, né? Só que a gente tem 6, então é menos 6. Então o número somado com menos 6 que resulte em mais 4, a gente vai ter que é mais 2. Então vamos lá fazer a nomenclatura aqui, nós temos o ferro. Então nós temos o ferro como átomo metálico central. Então, aplicando a regra de nomenclatura quantitativo de 6 hexaciano, a gente vai tirar o final O. Deixa eu só mudar a cor da canetinha aqui. A gente vai tirar quando o complexo for aniônico, a gente vai colocar o ato no final. Então, hexaciano ferrato, aí o número de oxidação do ferro 2. Aqui nós vamos ter um níquel agora. Então, carga do ciano menos 1, só que a gente vai ter 4 quantidades, então menos 4. Então, o número somado com menos 4 que resulte em menos 2, a gente vai ter mais 2. Então, quantitativo de 4 para 4 ligantes ciano, então tetraciano, no caso a gente vai ter o níquel, né? Níquel, a gente vai adicionar o átomo. Então, niquelato, então tetraciano niquelato 2. Então a gente está apresentando, né, alguns ligantes em que eles se enquadram dentro da regra quando eles forem complexos com carga negativa ou complexos aniônicos. Oitavo, o nome dos compostos de coordenação, diferente de cátions e ânions complexos, é construído como dos compostos comuns, como ânion possivelmente complexo mencionado antes do cátion. Então a gente tem essa noção que sempre a gente vai ter que colocar o nome do ânion antes do nome do cátion, no caso dos ligantes. Exemplo aí, nós temos aqui, ó, nesse caso aqui desse complexo, nós vamos ter amina. Então ele está na esfera externa aqui, né? Então amina, a gente vai ter deixa eu só voltar aqui, só apagar aqui. A gente vai ter essa nomenclatura. Então vamos lá. Vamos pegar aqui dentro da esfera de coordenação. A gente vai ter amina, no caso aqui nós vamos ter o cloro e a platina.
E aqui o amônio, só que ele vai entrar só no final, né, do nome do complexo. Vamos lá. Então, como só tem uma amina, vai ser uma quantidade de amina, vai ser amina. Então, a gente vai ter, tem 3 cloros, pode ser triclorídro ou tricloro. Só que, ó, a gente vai observar por quê. Então, esse complexo aqui, antes da amina, eu vou colocar bem aqui em cima, antes do amônio se ligar, então, é platina, Cl3, NH3. Então, ele seria um composto aniônico, né? Ele estaria com carga, porque a platina, nesse estado aí, ó, caso a amônia, ele vai estar com carga positiva. Então, a carga desse ligante aqui antes era negativa. Então, por isso, né, que a gente tem a terminação ato aí. Então, fica o nome desse complexo fica amino triclorídro ou tricloro. Como se trata da platina, composto aniônico, terminação ato, então platinato, carga da platina. Então vamos considerar aqui, ó. Então a gente vai ter carga da amina 0, do cloro menos 1, só que a gente tem menos, são 3 cloros, né? Fica menos 3. Então um número somado com menos 3 que resulte em menos 1 seria mais 2. Então eu tenho platinato 2 de amônio, que está aqui. Quando o sal ou o ligante ele está fora está na esfera externa, quando ele vem na frente, o nome dele vem por último, depois do nome do íon metálico. Então a gente adiciona, então, de amônio. Vamos lá agora resolver esse exemplo aqui de baixo. Então eu tenho hidroxi, uma hidroxila, né, ou hidroxi, e aqui de novo a amina. E o bromo. Só que o bromo ele está no final. Sempre quando um sal ou um átomo vier no final do complexo, a gente já sabe, a gente tem que adicionar o nome dele primeiro. Como se trata do bromo, então é brometo. Então nós temos hidroxi e amina. Só que a amina vem primeiro, né? O quantitativo aqui, apesar de ter 4. Então tetraamino de hidroxi cromo 3. Mas professor, por que cromo 3? Lembre-se aqui que antes desse bromo se ligar, esse complexo aqui, ó, ele tinha carga positiva. Mais. Então, ó, carga da hidroxila é menos 1, só que a gente tem 2. Então, vou colocar aqui menos 2. E a carga do cromo aqui, no caso, número somado com menos 2, que resulte em mais 1, é mais 3. Então, vamos lá. Brometo de tetra, então amino, o A, como é em ordem alfabética, né? Então, primeiro, apesar de ter tetra, né? Mas a gente vai considerar o nome do ligante, tetra amino de hidroxi cromo 3. Então, considerando o número de oxidação do cromo. Vamos avançar. Então, aqui vou apresentar para vocês uma tabela dos principais ligantes que são utilizados para a nomenclatura dos compostos de coordenação, né? E em alguns casos, quando o nome do complexo, o nome do ligante, desculpa, ele é muito extenso, né? A gente
a gente utiliza algumas abreviaturas, né, para a gente estar utilizando para a representação da fórmula desse ligante. No caso da fórmula e nomenclatura, a gente precisa colocar o nome completo do ligante. Então nós temos alguns exemplos aqui que eu vou apresentar para vocês, né, mas eu vou falar alguns, né, com relação aos que tiver abreviatura também, né. Um exemplo aí, acetilacetonato. Então ele vai ter essa fórmula aí, como é apresentado para vocês, e a abreviação é ACAC. Então a gente tem esses ligantes aí e, no caso, o nome deles. Então, anina, ou a aqua, no caso a água, 2,2 a bipiridina, que é, no caso, a abreviatura aí é BIP, o bromo, carbonato, carbonil, cloro, ciano. Ó, lembra que eu falei para vocês que pode ser cloridro ou cloro? Então a gente tem essas diferentes, digamos assim, nomenclatura, dependendo do autor, que a gente utiliza como referência, né? E se vocês prestarem também atenção, né, onde está a fórmula, aparece quando o ligante ele tem carga, no caso, carga neutra e carga negativa, né, quando ele é um ligante aniônico, para ser mais específico, né? Então, existe uma variedade de espécies que pode atuar como ligante. Então, a tabela ela mostra aí, no caso, os mais comuns que são utilizados aí. Então, é etileno de amina, o hidreto, o hidróxido, o oxalato, nitrito, o nitro, tiocianato, o isotiocianato, como eu tinha falado para vocês, né? O que vai mudar é só o sítio de ligação do tiocianato, que vai estar no nitrogênio, e no isotiocianato, que vai estar no enxofre. Aí, com as respectivas cargas de cada ligante, nós vamos ter o azido, abreviatura só no etileno de amino e no oxalato, que é o OX, né, e no etileno de amina é EN. Então tenham só atenção que alguns livros, algumas listas de exercícios eles usam essa abreviatura, então a gente já tem que ter em mente, né, digamos assim, ao nome desses ligantes. A etilenotriamina, DIEN, né, dimetilglioximato, DMG, 8-hidroxiquinolinato, oxinato, porfirino, no caso a abreviatura, né, são ligantes neutros. 1,10 fenantrolina, atriz, aminoetilamina e eteno, né, alguns dos ligantes. A gente tem uma classificação, né, considerando digamos assim, o sítio de ligação desses ligantes que foram apresentados. A gente tem monodentado, bidentado, tridentado, tetradentado e alguns, no caso, a partir de tri a gente já considera polidentado, né, que seria o número de sítios que podem estar se ligando digamos assim, no elemento metálico central. O mono vai ter só um sítio, bi vai ter 2, tri 3, tetra 4 e assim por diante, até ele ser considerado polidentado. Então a gente tem um exemplo aí que é etileno diamino tetra acético, que no caso, que a abreviatura, para quem não conhece, é o EDTA, que é um ligante polidentado, que existem vários sítios, né, que ele pode estar fazendo ligação ou interagindo com o íon metálico central. Então aqui eu peço que vocês ponham em prática aí o que foi colocado, que foi colocado na aula com relação à nomenclatura dos compostos de coordenação. Aos meus alunos eu peço que resolvam isso daí, que vai valer como atividade, né, avaliativa, que peço que vocês resolvam essas questões aí com relação à nomenclatura, né, no caso definir número de oxidação do metal, né, no que foi apresentado a vocês. Já que eu coloquei aqui
para dar nomenclatura, eu quero que vocês representem aqui, coloquem as fórmulas, né, dos complexos que são apresentados aí. O hexamino, hexaciano, cromato, 3 de potássio. Então, A, B, C e D, eu quero que vocês representem aí essas fórmulas químicas. E só para a gente finalizar a nossa aula, para a gente ter um entendimento, né, a respeito digamos assim, dos compostos de coordenação, para a gente finalizar, a gente vai ver um pouquinho aqui com relação às formas, né, que esses compostos de coordenação eles venham apresentar. Mas o que vai influenciar para um composto de coordenação ele ter uma geometria, ele ter uma forma específica? E adianto para vocês que o número de ligantes ele vai estar diretamente relacionado com o número de coordenação, né? E o número de coordenação ele vai dar uma estimativa, ele vai expressar como esse elemento metálico central ele vai se representar no espaço. No caso aí nós temos o complexo octaédrico. O que seria uma estrutura octaédrica? Seria um complexo em que no elemento metálico central, esse elemento que está bem no meio aí, conforme vocês podem estar visualizando, ele vai ligado a ele, nós vamos ter 6 ligantes, né? Onde esses ligantes eles vão dar forma, né, a esse complexo. Se a gente for observar aqui, octaédrica está relacionado com 8 lados, né? 8. Então nós vamos ter uma bipirâmide, ou seja, a gente vai ter uma pirâmide em cima, né, uma pirâmide de base quadrada, conforme vocês podem observar aqui, ó. Então digamos assim, cada vértice, né, vai representar a ligação aqui entre os átomos, né, base quadrada. Então vamos ter 4 lados, 4 em cima e 4 embaixo, então somatório 8 lados, então por isso que é oct, né? E a disposição desses átomos no espaço. Complexo tetraédrico, já diz tetra 4, né? 4 ligantes vão estar ligantes ao átomo metálico central. E um ligante, o exemplo aí, né? Nós temos o hexacianoferrato 2, né? E o tetracloro cobalato 2 também, né? E o diamine de cloro platina 2, né, que ele é um caso, a gente tem aí a cisplatina, que é esse elemento metálico aí, né, que ele vai ter uma estrutura quadrática planar. Mas professor, ele tem 4 ligantes, mas o que vai diferenciar um complexo, né, que tem esse quantitativo de ligantes dele ser tetraédrico? Aí a gente vai verificar algumas propriedades relacionadas com os pares de elétrons isolados, né, desses átomos. Vai ver como esses pares de elétrons eles vão influenciar com relação à disposição desses átomos no espaço, né? Tudo essas características elas vão influenciar diretamente a angulação, né, entre esses átomos, como a gente pode observar a angulação aqui e a angulação aqui. E a natureza dos próprios átomos. A gente vai ver que, digamos, se forem ligantes diferentes também, digamos assim, a diferença de eletronegatividade, digamos assim, a nuvem eletrônica aqui também vai influenciar com que haja repulsão entre esses átomos, né? Então tudo isso vai influenciar com relação a, digamos assim, a representação de estrutura desses ligantes. Aqui nós temos um exemplo de uma estrutura linear, né, de um átomo de mercúrio com um grupo metil e um grupo metil aqui. Então é o dimetilmercúrio. Digamos assim, não vai ter influência com relação, porque a molécula ela é simétrica aqui, né? Se a gente traçar uma linha aqui, ou assim também vai ter simetria para a molécula linear. Algumas moléculas em que, digamos, o número de coordenação ele é superior a 10, já são moléculas raras de ser encontradas dentro da natureza, né? Mas ainda assim, elas apresentam essas formas definidas aí,
né, para algumas geometrias que a gente encontra, né, na natureza. Nós temos o ferroceno, que ele cai dentro especificado como classificado também como metaloceno, né, que já são compostos raros de ser encontrados dentro da natureza. Nós temos aí essa estrutura antiprismática quadrada, né, que também ela cai dentro dessas raridades, né? Geralmente elas são elementos do bloco F, né, que compõem esse tipo de geometria aí, e também o complexo dodecaédrico, né? Tem 12 lados aí. 12 lados que a gente pode tá vendo, né, como eles vão estar dispostos dentro desse tipo de geometria. E o exemplo aí de 8, né, de um ligante bidentado, né, que a gente tem aí o etileno diamino, né, que ele cai também dentro dessa regra, mas para representar a natureza do ligante. Então a gente faz algumas considerações a respeito digamos assim, das propriedades físicas e químicas que estão relacionadas aos compostos de coordenação, aos estudos iniciais, né, dentro do que foi apresentado, dos postulados de Werner a respeito do entendimento dos compostos de coordenação, de como surgiu as ideias que elencaram, né, os estudos posteriores para que a área dos compostos de coordenação pudesse ter avanços expressivos com relação à metodologia, com relação à definição de alguns conceitos, de algumas propriedades relacionadas com essas interações entre os átomos e os ligantes que compõem os compostos de coordenação. E aí a gente consegue ter essa abordagem a respeito de como essas propriedades elas podem influenciar e ser aplicadas no cotidiano. Né? Dentro a gente tem dos biometais, né, que eles são utilizados, né, alguns metais eles são essenciais para que, digamos assim, o nosso organismo ele possa exercer as atividades do cotidiano. Um exemplo aqui, dentro o sangue ele contém um aspecto de coloração avermelhado. Essa coloração avermelhada ela está relacionada com a presença de ferro no sangue dentro da hemoglobina, que é um complexo que tem o átomo metálico central, o ferro, e dentre outras aplicações aí que nós temos, né, para que o nosso organismo ele possa estar exercendo, né, as atividades metabólicas do cotidiano. Dentro da aplicação na medicina, como eu tinha falado para vocês, a gente tem a cisplatina, como eu coloquei para vocês lá, que foi um medicamento muito utilizado no controle de câncer, né? Mas devido digamos assim, ao acúmulo de metal no organismo, claro que ficou meio que inviável continuar o tratamento com essa espécie. Então a gente vai finalizar nossa aula por aqui, né? Espero que possa ter contribuído um pouco aí com a formação para o entendimento a respeito dos compostos de coordenação, né? E aí a gente vai vendo outros tópicos relacionados com a nossa disciplina. Então a gente vai finalizar. Fiquem bem, até a próxima.